Olá, turma! Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de mercado de crédito, né? Nossa disciplina optativa aí para o semestre 2020.2, né? Que está transcorrendo, né? Hoje a gente continua, então, a aula 9, a segunda parte da aula sobre mercado bancário no Brasil, tá? Hoje a gente vai aprofundar a questão do conceito de preferência pela liquidez na teoria pós-keynesiana e aí as suas implicações, né, no mercado bancário e de crédito brasileiro, tá, gente? Então a gente vai mostrar a partir desta literatura, né, de Romero e Jaime Júnior, crédito, preferência pela liquidez e desenvolvimento regional, o papel dos bancos públicos e privados no sistema financeiro brasileiro. Tá? É uma análise por período de 2001 a 2006. Esse artigo foi publicado nos ensaios lá da FEE, né, Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, né? E em 2013. Então ele também, assim como o artigo da aula anterior, ele já tem algum tempo, né, que foi publicado. Então a parte realmente de análise de dados eu vou procurar atualizar, ok? Assim como eu fiz na aula anterior. Então fiz uma atualização para a gente ver sobre essa mesma ótica. Então por isso que eu acho interessante pegar esse artigo, assim como o da aula anterior, e olhar a mesma ótica, porque o debate que está ali, né, é um debate interessante, usa uma teoria base também importante que vocês compreendam, que faz parte aqui do nosso curso, né, que é a teoria pós-keynesiana, e principalmente a questão da preferência pela liquidez e do ciclo Minskiano, né, determinando essa questão da oferta do crédito, ok, gente? Bom, então eu não vou discutir detalhadamente todos os pontos, até porque algumas coisas já ficaram assim ultrapassadas, né? Um debate que foi lá do início dos anos 2000. Então algumas coisas parecem ter se resolvido, né? A gente tem que parecem, né, entre aspas, porque, por exemplo, ele ainda fala muito sobre a elevada taxa de juros Selic da época. Então parece que a gente resolveu esse problema tendo uma baixa taxa Selic atualmente, ok? E outro problema que ele cita aí era a baixa oferta de crédito na época, ok? Que parece ter se resolvido com a elevada oferta de crédito pelos bancos que a gente tem atualmente, ok? Mas eu ainda vou deixar aquela questão para vocês, que aí a gente, enfim, vai responder na parte 3, né? Na parte 3, que é, então, por que o spread bancário ainda é muito elevado, mesmo num ambiente de baixa taxa de juros que temos atualmente e de elevada oferta de crédito, né? Então, a resposta, esse artigo ele coloca aí também que é um dos últimos pontos com relação à forma de se administrar a política monetária brasileira que ainda não foi resolvido, tá? Se a gente conseguiu, de um lado, entre aspas, aí, pelo menos momentaneamente, com a baixa taxa de juros, mas estou botando esse entre aspas por quê? Né? Porque essa taxa de juros baixa, ela pode estar relacionada à situação de recessão que a gente ainda vive. A gente tem aí já alguns sinais atuais de recuperação da economia, mas a gente ainda vive um resultado aí do PIB bem estagnado, né? Então, dos últimos anos, ok? Então essa taxa de juros baixa pode ser simplesmente uma questão momentânea,
E assim que a atividade econômica retomar, né, com mais aquecimento, o Banco Central precisará elevar essa taxa de juros para controlar a inflação, que é o seu objetivo principal. Então, por isso que eu boto esse entre aspas, porque, ao meu ver, essa baixa taxa de juros, ela pode ser momentânea, ok? Ah, enfim, e o outro problema que parece ter se resolvido é que a oferta de crédito pelos bancos aparentemente é uma coisa que veio para ficar. Então, muitos diziam que com a crise, que no Brasil de fato só veio apresentar resultados a partir de 2014, mas aí muito em função da crise política e da crise externa afetando a economia. Somado a isso, a crise, agora a crise atual da pandemia, muitos diziam que o crédito ia arrefecer, né, ia diminuir bastante. Ele teve ali, e aí eu botei para vocês aqui, eu trouxe de novo o gráfico, né? Ele teve realmente um momento de queda, eu mostrei para vocês aí, a partir de 2016 até 2019, mas a partir de 2019 a gente nota uma recuperação do crédito. Então isso mostra que esse mercado de crédito no Brasil, com toda a reestruturação que ele sofreu desde os anos 90, e a adequação lá aos tratados, né, de Basileia, ele veio para ficar. Então é uma coisa que se adequou já à atividade econômica brasileira, das firmas e das famílias, tá? Então esse ambiente de crédito, então as famílias e as empresas já se habituaram a utilizar isso, né? Então é uma coisa que, né, de verdade faltava na economia brasileira, era uma coisa que limitava muito tanto o crescimento econômico quanto uma recuperação econômica. Então o crédito, ele de um lado, ele é o que possibilita também a recuperação econômica, não só o crescimento, mas claro que a gente viu na parte teórica, ele também, a sua má utilização é o que traz também a recessão, né? Então ele tem esses dois lados, né? Ok? Então, falando isso tudo, em termos de dar uma contextualização, amarrar um pouco melhor o que a gente falou na última aula, né? Que essas modificações implementadas desde os anos 90, eles tinham que trazer essa possibilidade da solvência, né? De resolver o problema das solvências bancárias. Eram muitos bancos, os bancos privados, que acabavam quebrando, tá? Então vocês conhecem aí várias histórias de bancos privados que quebraram e que os seus correntistas estão anos na justiça para tentar recuperar os investimentos, os depósitos que estavam naquele banco. E de outro lado, vocês devem conhecer também a história dos bancos públicos, principalmente os regionais, e muitos deles foram privatizados por conta disso, pelo mau gerenciamento ali do próprio banco, né? Acabava fazendo de que depois o banco tinha que buscar liquidez junto ao governo, o que levava ao aumento lá da dívida pública na época, lá nos anos 80, né? Então, como a gente viu lá dos acordos de Basileia, principalmente o acordo de Basileia 1, depois do 2, a principal preocupação era com a questão das reservas e da liquidez bancária, para não haver quebradeira, né? Então, às vezes, quando quebra um banco, como um banco ele está muito relacionado com os demais bancos ali no empréstimo interbancário, então a quebra de um banco acaba quebrando os demais. Então, por isso, o Banco Central intervém e aí ele acaba intervindo, injetando liquidez para que os demais bancos não quebrem. E isso é que acabava aumentando lá a dívida pública na época, né? Então, um dos objetivos era esse aqui,
o mercado fosse solvente, não tivesse risco de quebra, porque aí sim as famílias e as empresas teriam segurança de deixar seu dinheiro, confiança, né? Então a questão da confiança aí, muito forte nessa situação das famílias, elas confiarem, as empresas confiarem, de deixar o seu dinheiro no banco, né? Eu tenho colega até hoje, né? Eu sou um pouco mais velho aí que vocês, né? Então eu sou de uma geração, né? Que a gente, mesmo ali criança, ali na infância, a gente vivenciou com nossos pais a situação de quebradeira e perda de dinheiro, de poupança, nos anos 80 para os anos 90, e aí está até presidente, né, que sofreu impeachment por causa de bloqueio aí de poupança, né? Então, enfim. Tem colega até hoje que fala, não, eu lembro que a minha família perdeu dinheiro com isso, então eu não deixo meu dinheiro no banco, né? Aí essa seria a velha situação de entesouramento que o Keynes fala, ou seja, a alta preferência pela liquidez. Esse tipo de coisa é o que a gente vai ver na aula de hoje. Limita muito a atividade bancária. Então, a gente pensa assim, o banco precisa do nosso depósito para poder fazer os seus negócios, para poder fazer oferta de crédito. Ok? Então, o que eu estava dizendo é que, enfim, uma coisa faltou ser solucionada, né? Então, a gente solucionou essa questão da solvência bancária, a gente tem regras hoje bem mais claras, colocadas pelo Banco Central, ok? Momentaneamente, mas a taxa de juros já vinha caindo e momentaneamente ela está bem baixa. Isso, pelo menos momentaneamente, não é o problema, mas o que sobra é o que o autor coloca aqui para a gente, né? A existência de títulos públicos rentáveis de baixo risco. Então, o Banco Central, ao pôr em circulação os títulos públicos que são emitidos pelo Tesouro, são títulos públicos que, apesar de hoje, né, então na época, né, que o autor está tratando aí, né, imagina a taxa de juros de 2 dígitos na época, implicavam alta rentabilidade desses títulos, com baixíssimo risco, né, porque na época a questão do endividamento público estava bem controlado, tá? Então, se o governo não está endividado, se a dívida pública está controlada, o risco dele não pagar isso e rolar o pagamento desses títulos, né, é bem baixo. Então, os bancos vão receber e eles repassam isso para os seus clientes, né, transformam essa captação de títulos em produtos para os seus clientes, que investem também nesses títulos, né. Na época ainda não existia o Tesouro Direto, tá, gente? Onde você poderia investir diretamente sem precisar passar pelos bancos, por uma conta bancária, né? Então, enfim, mesmo atualmente nessa questão do Tesouro Direto ainda a participação ainda é bem pequena, tá? Então a maioria das pessoas ainda faz por meio do seu banco, né, o investimento nesses títulos públicos. Então, na época você tinha 2 fatores, uma alta rentabilidade e um baixo risco. Hoje permanece o baixo risco. Então, mesmo com uma menor rentabilidade, os bancos, naquele trade-off, né, que a gente falou ali na parte teórica do curso, que os bancos na hora escolhem se vão investir ou se vão ofertar crédito, então eles acabam optando por investir, mesmo com a menor rentabilidade, porque é mais seguro, né? É mais seguro. E isso acaba implicando que o crédito, ele é feito, e aí a taxa de juros do crédito acaba sendo mais elevada, e daí o elevado spread bancário, devido ao risco que ele tem, devido à inadimplência, né? O elevado nível ainda de inadimplência, mas isso não vou entrar em detalhes. Não vou detalhar muito não, eu vou deixar para a próxima aula, onde a gente vai detalhar isso, tá? Mas a gente viu lá também, nas aulas anteriores, o que determina esse spread, né? Aquele modelo lá
das panelas bancárias, né? Então, não é só inadimplência, né? É custo de captação, mas o custo de captação está menor, né? A taxa de juros está mais baixa, né? Mas, enfim, então o que acaba determinando, e a gente vai detalhar na próxima aula, seria o risco. Então, e o que define esse risco, né? Tá bom? Mas, enfim, então a taxa de juros acaba sendo um pouco mais elevada e isso acaba limitaria um pouco o crédito. Para a época que o autor está falando, isso limitou bastante. Hoje a gente já tem aí um crédito bem mais consolidado, ok? E aí, enfim, resumindo isso tudo, o problema que a gente falta resolver é o do spread bancário. Então fica essa pergunta e na próxima aula a gente vai entrar nisso. Nessa aula que a gente vai ter atenção para a gente poder entrar bem consolidado na questão do spread bancário. É a questão da preferência pela liquidez. Então, independente disso tudo, então, independente da elevada taxa de juros, das diversas modalidades de crédito, há uma grande oferta de crédito que a gente vai ver devido à baixa preferência pela liquidez atual das famílias e dos bancos. Aí a gente vai discutir isso, tá? E aí eu botei de novo esse gráfico aí para vocês. Só para reforçar um negócio, eu achei que ficou um pouco confuso lá na última aula, além da gente retomar, a gente vai retomar esse gráfico também, para confrontar ele com a questão da preferência pela liquidez no fim dessa aula. Mas eu quis botar ele de novo aqui sozinho no início dessa aula, só uma coisa que eu achei meio confuso. Então, na verdade, esse gráfico ele é ótimo porque ele mostra bem o ciclo minskiano, tá, da economia. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui? Nesse primeiro trecho aqui, né, de recuperação e de elevação aqui, né, a taxas crescentes aqui, esse trecho é o trecho que a gente chama do momento em que os agentes e os bancos estão numa situação Ponzi, tá, gente? Ponzi, tá bom? Então, só corrigindo qualquer erro que eu tenha feito lá na aula anterior. Então, esse início de recuperação, ele é Ponzi. Por que ele é Ponzi? Porque aqui os bancos, eles abrem mão, né, de muita precaução e ofertam mais crédito. Então, é um momento que o crédito está crescendo, então os bancos estão afrouxando ali as suas exigências para a tomada de crédito pelo público, né? Então, quando eu falar público aqui, entendo famílias e empresas. Então, esse momento de recuperação, né, na verdade, é o Ponzi, né? Então, é aquele momento que os bancos estão se arriscando mais, ofertando mais crédito a taxas crescentes, então diminuindo as exigências para que famílias e empresas tomem crédito. Aqui, nessa fase onde o crédito ainda é crescente, mas a taxas decrescentes, é uma situação especulativa, tá? Essa situação especulativa, né, é aonde o crédito já começa a tomar muito da renda aí das famílias e das empresas. Então o banco começa a perceber isso e já começa a desacelerar a oferta de crédito. E por fim a gente tem quando tem a situação de queda, a situação Red Finance, tá? Então essa situação Red Finance é quando os bancos passam a ser mais cautelosos, assim como famílias e empresas passam a ser mais cautelosos, então o crédito diminui, tá, gente? Então só para deixar bem claro isso aqui, ok? Então, só os autores colocam aí, e aí eu peguei uma parte do texto aí, do artigo dos autores, né? Que retoma aquele debate, é só para a gente retomar aquele debate, mas a gente já viu
na parte teórica, tá? Então vou passar rápido isso daqui, né? Então a discussão da neutralidade e não neutralidade da moeda. Então, para a teoria convencional, né, a ortodoxia econômica, a moeda é neutra, né? Então, aquilo que vocês viram em macro 3, né, até comigo, né, em macro 3, vocês viram que a moeda ela é neutra, porque nessa visão a moeda só gera inflação. Então os agentes têm expectativas, seja adaptativos ou racionais. Então agentes adaptativos, a moeda ela é não neutra somente no curto prazo, no longo prazo ela é neutra. Então quando a gente fala que a moeda é neutra, é que ela não afeta a atividade econômica, ela só afeta o nível de preços, gerando inflação. Então ela promove um deslocamento do nível de preços da economia, gerando inflação, né? E se o governo insiste na oferta de moeda, ele vai gerar uma inércia inflacionária, tá? Então, tudo aquilo que a gente estudou em macro 3, ok? Os bancos, a gente viu, né, nessa visão, são meros intermediários, eles não podem ser agentes ativamente multiplicadores de moeda, porque senão eles também seriam agentes responsáveis por gerar ainda mais inflação. Então vejam só, tá? Pensem bem, vocês mesmos, analisem tudo que vocês estudaram da teoria ortodoxa da economia. Se em algum momento algum autor ortodoxo falou com vocês sobre o papel dos bancos em gerar inflação, né? Raramente, né? Raramente. Há alguns estudos que falam que o crédito é inflacionário, ok? Algumas vertentes, principalmente mais liberal, né, da teoria austríaca, que fala que o crédito é inflacionário mas mesmo assim, eles, em momento nenhum, eles culpam a atividade bancária, né? Eles culpam o governo, como se fosse a política monetária responsável por influenciar os bancos a ofertarem crédito demais, e aí ofertando crédito demais gerar inflação. Enfim, aí eu já falei na aula anterior que a gente tem um momento desde, deixa eu pegar a data aqui certinho, né? Desde ali 2003 e 2004, né? Você tem uma elevação do crédito e em momento nenhum a gente pode dizer que a gente teve aceleração da inflação durante esse período, tá? Então não é o crédito em si que é inflacionário, né? A própria teoria convencional, a ortodoxa, diz que vai ser inflacionário se essa abundância de moeda for exagerada com relação ao nível de atividade econômica. É como se a gente tivesse inundado a economia de moeda e de liquidez, tá? Então por isso que eu prefiro o termo keynesiano, são os keynesianos que chamam de liquidez, né? E foi o Keynes que cunhou esse termo a primeira vez, liquidez. Então, como se estivesse inundando a economia de liquidez, exageradamente em relação ao que os agentes estão afim, né? Mas como na visão ortodoxa isso é neutro, então eu tenho que, na verdade, calibrar essa liquidez com muito cuidado para que eu não inunde a economia de moeda. Se tiver moeda demais com relação ao nível de atividade econômica, aí sim você vai ter inflação, ok? Então, ok? Só que o crédito, e aí a gente vai começar a discutir nessa aula, ele tem essa dubiedade, porque, na verdade, o crédito que vai direcionado para as empresas, ele acaba gerando atividade econômica, aquecendo a atividade econômica. Então ele não é inflacionário.
ok? É inflacionário, aí sim, eu concordo, é o crédito que vai direcionado exageradamente para as famílias, para consumo, tá? E aí talvez tenha sido um dos exageros dessa época de elevação do crédito aqui, que boa parte desse crédito foi para as famílias para consumo. Aí sim, se você tem um crédito exagerado para as famílias, para consumo, e você não tem, de outro lado, um crédito que estimule a atividade econômica, o investimento das empresas para poder ofertar mais para essas famílias que estão consumindo mais, tá? Aí você vai ter um problema, aí você vai ter um descasamento de oferta e demanda. Que aí que é uma visão clássica, é o que gera a inflação. Ok? Então você vai estar aquecendo a demanda ali, o consumo, sem aquecer a oferta. Então talvez tenha sido esse descompasso, um pouco da oferta de crédito para famílias e empresas. Eu estou falando talvez porque a gente tem que fazer uma análise, tá, gente, detalhada. Então, para mim afirmar isso, a gente teria que pegar outros artigos que tratem exatamente desse tema e verificar se foi exatamente isso. Mas há uma suspeita, tá, gente? Então, é uma hipótese que eu estou colocando aqui e a gente precisa confirmá-la, né? Ok? Então, essa é a situação, né? Então, para deixar claro para vocês como é importante a oferta de crédito, mas que o crédito ele tem que ser bem direcionado, tá? Então, e até que ponto, né, na economia brasileira, o governo consegue direcionar, e é ele o responsável, né? Então, a gente tem muitos créditos direcionados, como a gente falou em aulas anteriores, principalmente pela utilização, né, do BNDES para direcionar esse crédito, tá? Então, tem que se fazer a boa utilização lá do BNDES, direcionando esse crédito para investimentos que realmente façam elevar a atividade econômica. Mas esse crédito para consumo não é responsabilidade do governo da política econômica, tá, gente? O crédito para consumo ele é feito pelos bancos. Obviamente vocês vão dizer a boa parte pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil, né, que, entre aspas, é um banco público, né? Mas tem, claro, ingerência ali do governo sobre o Banco do Brasil, né, dado que ainda é o governo que escolhe lá o diretor do Banco do Brasil, né, ok? Mas a gente ainda tem aí pelo menos 3 bancos, grandes bancos, né, Itaú, Santander e Bradesco, também atuando nesse mercado. Então, assim, não é só responsabilidade do governo, há uma grande responsabilidade dos bancos nessa oferta exagerada de crédito para consumo, tá? Ok? Então, é isso que eu queria colocar aqui. Então, a visão keynesiana é a não neutra, por causa que o crédito ele é um estimulador da atividade econômica, desde que bem direcionado. Então, é isso que eu queria colocar. E aí, isso vai estar relacionado ao otimismo que a gente viu. Quanto maior o otimismo das famílias, das empresas e dos bancos, menor será a preferência de liquidez desses agentes, maior vai ser a oferta de crédito. O que é importante dizer sobre isso também, né? É que os bancos necessitam captar depósito, tá? A gente viu tanto depósito à vista quanto a prazo, para ter maior segurança, então, naquela questão que eu falei com vocês, da solvência do banco, né? Então, da sua liquidez. Ele precisa estar líquido para poder ofertar crédito. E a preferência pela liquidez dele, tanto dele quanto das famílias e das firmas, tem que ser baixa para que isso esteja estimulando a atividade econômica. Então, é uma coisa que tem que estar
ajustada, encadeada entre esses agentes, então famílias, bancos e firmas, né? Para que a atividade econômica realmente seja estimulada e cresça, tá? Então coloquei aqui o ideal na visão keynesiana que haja uma maior demanda de moeda pelo motivo empresarial. Então é um encadeamento. Como é que é esse encadeamento? Então vamos lá. As famílias estão menos temerosas, certo? E vão deixar mais o seu dinheiro nos bancos, vão ter menos preferência pela liquidez e vão deixar menos dinheiro no banco e vão fazer mais investimento, nesse caso financeiro, ou seja, aplicações financeiras, ou seja, o depósito de longo prazo, ok? Os bancos com isso vão ter maior segurança e também tendo menos preferência pela liquidez, vão ofertar mais crédito, Esse crédito ele será tão ofertado não só porque a preferência pela liquidez dos bancos estão baixa, mas também porque há uma demanda por esse crédito. E essa demanda, ela ocorre porque as empresas estão demandando, porque aquele animal spirit dos empresários está aguçado naquele momento. Ok? Então, as empresas vão demandar crédito para poder fazer um investimento produtivo. Ok? Então, é um ciclo, uma harmonia que tem que haver, não é isso? Para que as coisas aconteçam e se alguma coisa entre algum desses agentes se desarmonizar, a coisa não anda. Então, por exemplo, se as famílias estiverem temerosas com relação ao futuro, elas vão manter a sua liquidez na forma mais líquida possível, ou entesourando dinheiro, às vezes até em casa, né, isso, em cofres, ou mantendo ali no depósito à vista, ou no máximo na poupança, ok? Certo? Então, o depósito a prazo diminui e os bancos ficam com mais dificuldade aí de fazer os seus oferta de crédito. Outra coisa que pode acontecer também os bancos, eles podem, mesmo com uma preferência, com muito depósito a prazo ali das famílias, né, uma preferência pela liquidez baixa das famílias, os bancos podem achar muito arriscado ofertar crédito, então alguma coisa na estrutura do sistema financeiro está desestimulando o banco a ofertar crédito e o banco direciona isso para investimentos, ok? Então, na verdade, o que o banco faz? Ele mantém ali o dinheiro das famílias no depósito de longo prazo, como a gente viu nas aulas lá teóricas, tá, gente? E não direciona isso para crédito, porque não é interessante para ele, tá? E a terceira coisa que pode acontecer é que mesmo que haja uma harmonia entre famílias e bancos, a oferta de crédito pode não chegar nas empresas, porque as empresas simplesmente não demandam esse crédito. As empresas estão temerosas com relação ao futuro e não demandam esse crédito, ou estão endividadas, né? Então aí seria aquele momento red fines, que elas vão tentar ajustar ali as suas receitas com as suas despesas, né? Refinanciar essas dívidas, então, enfim. Há várias possibilidades, então o que eu quero colocar para vocês é que tem que haver uma harmonia entre esses três agentes para que a coisa aconteça, ok? Então não é tão simples assim, certo? Então qual é a importância, aí eu botei mais um ponto que os autores discutem nesse artigo, e que é interessante, só para a gente não terminar esse curso também não falando um pouco sobre isso, que é a importância aí do crédito para o desenvolvimento econômico, tá? Então não é muito a minha área de pesquisa, né? Eu trabalho muito com a questão do curto e médio prazo, tenho trabalhado um pouco com a questão de longo prazo, mas para não passar em branco aqui a questão do desenvolvimento, então
e o papel importante do crédito, né, é que o crédito ele não só impulsiona, né, os investimentos e a acumulação de capital, como a gente já tem reforçado muito aí ao longo das últimas aulas, mas ele também, além disso, ele financia a capacidade inovadora da economia, tá? Então, às vezes vocês recebem informações de que os grandes empresários atuais, eles são pessoas visionárias e que conseguiram construir fortunas e grandes empresas a partir do nada, mas essa informação ela é um pouco falsa, né? Porque na verdade boa parte desses grandes empresários, principalmente americanos, eles receberam algum incentivo receberam um crédito inicialmente que vem de um incentivo que foi possível ser ofertado dado o incentivo do governo, tá, gente? Então, não acredito só na capacidade visionária. Ok, ela existe, ela é importante, não estou desmentindo isso. Grandes empresários visionários, assim como já dizia o Schumpeter, né, eles são muito importantes para a retomada da atividade econômica ou para a manutenção de um ciclo favorável da economia, para que a gente não entre em crise. Ok? Só que essas iniciativas, elas são financiadas a partir de crédito que recebe incentivos do governo, tá, gente? É só isso que eu queria pontuar, ok? E, por fim, a redução da concentração de recursos. Essa é uma outra coisa interessante também, que já dizia Schumpeter, né? É que o que traz a recessão e às vezes até a depressão econômica, né, é a concentração do capital na mão de poucos empresários, né? Então, a oferta de crédito, ela consegue pulverizar o capital para outros micro e pequenos empresários, e daquele montante de micro e pequenos empresários é que sairá uma grande empresa a partir de um produto inovador e que vai trazer realmente mais qualidade de vida e bem-estar aí para as pessoas, ok? Para as famílias, certo? Então, feito essa pontuação, né, não queria terminar o curso sem falar sobre essa questão do crédito de desenvolvimento, vamos para a nossa parte mais empírica, né, de análise de dados, que eu vou pegar aí os dois índices que foram calculados aí pelos autores, que é a preferência pela liquidez do público e a preferência pela liquidez dos bancos, tá? Então os autores calcularam, eu recalculei, atualizei esse índice, né? Então a preferência pela liquidez do banco, ele coloca aí, né? Então no cálculo da preferência pela liquidez, do público, os depósitos totais representam a total disponibilidade de recurso do público. Então, você recebe lá o seu salário, os seus rendimentos, seja por outras fontes, em um banco. A gente está aí numa economia atualmente totalmente financiarizada. Então, vocês recebem lá o seu dinheiro, isso imediatamente se torna depósito à vista, ok? Então, se você mantém ele todo em depósito à vista, sua preferência pela liquidez é altíssima. Por quê? Como eu disse em aulas anteriores, quem mantém em depósito à vista e não procura fazer algum depósito a prazo é porque precisa daquele dinheiro para pagar a conta. Ok? Então, a sua preferência pela liquidez é altíssima. Conforme os seus depósitos à vista vão diminuindo, você vai diminuindo seu depósito à vista. Não porque está gastando o seu dinheiro, mas porque, enfim, começa a fazer algum tipo de investimento financeiro, né, depósito de longo prazo. Então, isso significa que a sua preferência pela liquidez está diminuindo,
tá? E é isso que a gente vai, os autores calcularam e eu atualizei aqui. Já a preferência pela liquidez dos bancos vai ser um cálculo entre a relação dos depósitos à vista com as operações de crédito. Então, nesse caso aqui, quanto maior as operações de crédito vis-à-vis aí os depósitos à vista, né, menor vai ser a preferência pela liquidez dos bancos. Então, ele está no denominador. Então, se os bancos ofertam mais crédito, esse índice vai diminuir. Então, significa que a preferência pela liquidez está diminuindo, ok? Se os bancos diminuem a oferta de crédito, essa preferência pela liquidez vai aumentar, ok, gente? Então, feito essas duas apresentações aqui, vamos lá apresentar os resultados que eu encontrei. Então, primeiramente, só falar sobre os dados, né? Então, os dados são captados lá no Banco Central do Brasil, tá? Foram coletados no sistema de gerenciamento do Banco Central do Brasil, tá? A gente tem informações lá sobre ativos. Então, eu coletei lá informações sobre ativos e passivos, ou seja, do balancete dos bancos, tá? Então, por exemplo, o depósito à vista e depósito totais, a gente encontra onde? No passivo das instituições bancárias, ok? Já as operações de crédito, a gente tem que olhar o ativo, tá? Então, eu tive que olhar tanto o passivo quanto o ativo, tá? E eu peguei as 5 principais instituições que eu mostrei para vocês, né, que dominam o mercado hoje, que é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Bradesco, o Itaú e o Santander, ok? Então, a gente tem a evolução aí anual. Eu peguei as informações sempre, como eu fui fazendo aqui né, da frente para trás, né? Comecei em 2020 e fui até 2000, a última informação que tinha lá era de setembro, então as informações lá são trimestrais, tá? Essas informações são divulgadas trimestralmente. Então eu comecei em 2020, a última informação que tinha era setembro de 2020, do ano passado. Então eu fui voltando e fui pegando sempre as informações de setembro de cada ano, tá, gente? Então não é uma média, ok? Não é uma soma, não é agregado, é assim, a informação do ativo e do passivo bancário. Nesse caso aqui, a preferência pela liquidez do público. Então isso aqui seria a relação, seria isso aqui, a divisão do total de depósito à vista declarado no passivo de cada um desses bancos sobre os depósitos totais que estão lá declarados no passivo de cada um desses bancos, tá? Então foi isso que eu fiz. Então tá aí a evolução ano a ano do mês de setembro de cada um desses anos. Então a gente nota aqui, principalmente, tá, gente? Com exceção aqui da Caixa Econômica e do Santander, mas você pega Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, a gente tem aqui inicialmente, né, uma elevada preferência da liquidez do público. Então daqui não é do banco, tá, gente? Não confunda. O dinheiro está lá no banco, mas então de que forma que o dinheiro está? O dinheiro está, em sua maior parte, na forma de depósito à vista. E a menor parte na forma de depósito a prazo, tá? Talvez uma explicação aqui para a Caixa Econômica tão baixa, né? Enfim, seria porque a Caixa Econômica sempre foi um banco onde os agentes procuravam deixar o seu dinheiro lá, mesmo agente de baixa renda, mas para fazer algum tipo de investimento de aplicação financeira.
tá? Mas não sei afirmar se é isso, tá, gente? Enfim, mas esses bancos, a preferência pela liquidez dos seus agentes sempre foi baixa, tá? Mas os outros três seguem o ciclo miskiano, tá, gente? Que a preferência vai caindo, e aí eu vou cruzar isso depois com a oferta de crédito, que coincide com o aumento da oferta de crédito. Mas o importante a gente mostrar aqui agora é que ao longo do tempo, principalmente no Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, é nítida aqui a queda ao longo do tempo da preferência pela liquidez dos seus agentes. Outra coisa que a gente pode falar é do aumento da confiança das famílias na questão do investimento, então na reeducação financeira. Então, ao longo dessas décadas, o brasileiro ele foi se reeducando financeiramente, saindo daquela época de hiperinflação e finalmente confiando nas instituições bancárias para deixar o seu dinheiro ali aplicado a mais longo prazo. Então, isso que significa, né? Então, nessas instituições, apesar do Santander aqui você ter um aumento aqui, depois ele passa a acompanhar o ritmo dos outros, né? Mas você tem uma nítida queda aqui da preferência pela liquidez, que pode demonstrar também uma confiança nas instituições bancárias por parte das famílias em deixar seu dinheiro lá na forma de investimento, ok, gente? Então, o segundo indicador, que é a preferência à liquidez dos bancos, também demonstram isso, né? Então, a gente tem aqui, inicialmente, mais exageradamente aqui a Caixa Econômica e o Itaú, uma preferência pela liquidez muito alta, ou seja, o que demonstraria nesse início aqui realmente uma dificuldade maior de ofertar crédito, ok? Mas depois isso cai. Banco do Brasil, Bradesco e o Santander já era um pouco mais baixa, mas cai aí ao longo do tempo, tá? Só o Bradesco aqui tem uma oscilação, mas depois cai também, certo? Mas a gente nota recentemente aqui, nada que a gente possa confirmar que seja uma tendência, mas uma preocupação aqui, porque eles começam a aumentar novamente a sua preferência pela liquidez. E isso acontecendo significaria uma queda do crédito, tá, gente? E aí, para confirmar isso para vocês, eu agreguei, tá? Eu fiz o agregado, não vai ser a preferência agregada total do mercado, mas algo bem próximo, que eu agreguei só os 5 grandes bancos, para os dois. Então, primeiro eu fiz aqui o agregado da preferência pela liquidez do público. Não um agregado, mas uma média, né? Então, na verdade, eu peguei o total de depósitos de cada instituição. Então, para chegar nesses valores, vamos lá, com calma. Então, eu peguei o total de depósitos à vista das 5 instituições somadas e dividi pelo depósito total das 5 instituições que a gente pegou aí. E a preferência pela liquidez dos bancos também. A gente pegou o total de depósito dessas 5 instituições e dividiu pelo total de operações de crédito dessas 5 instituições. Então, como eu disse, não é assim uma preferência total, porque existe uma infinidade de outros bancos menores atuando no mercado, mas a soma desses menores pode dar uma diferençazinha aí com relação ao dado que eu estou apresentando, tá bom? Então, o resultado foi esse aqui. Então, eu cruzei com aquele gráfico da oferta de crédito, do volume de crédito, né, da economia, barra PIB, né, sobre o PIB, e vejam só, eles são realmente inversamente proporcionais, né? Então, quando a preferência pela liquidez cai, e ela vem caindo ao longo do tempo, e isso aqui que eu chamei a atenção, a gente tem aqui uma elevaçãozinha, não sei se isso vai se tornar uma tendência, mas de preferência aí, nos últimos anos agora. Mas isso impactou
o crédito nesse momento aqui, mas recentemente a gente tem uma recuperação do crédito agora, ok? Apesar aí dos juros baixos, tá? Então é isso que a gente vai discutir, que o spread ainda continua alto, então ainda continua rentável para os bancos oferecerem crédito, mas eu acredito que boa parte disso aqui também recentemente seja de refinanciamentos, né? Renegociações, ok? Que é o que tem acontecido aí nos últimos anos, ok? Mas você vê que quando a preferência pela liquidez cai, o crédito aumenta, certo? E isso também acaba acontecendo com a preferência pela liquidez dos bancos. Que essa sim já vem aumentando já desde 2015. Isso acabou fazendo com que o crédito recentemente caísse, mas ele vem se recuperando agora, apesar do aumento da preferência pela liquidez. Então eu acredito que seja um efeito de renegociações, refinanciamentos. Ok, gente? Então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. E aí na próxima aula a gente entra na questão do spread bancário, tá bom, gente? Então um forte abraço a todos e até a próxima.